Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite de salvação. Quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por esta palavra, agradecer a Deus porque o Senhor Jesus, Ele se ofereceu e veio para fazer nós continuar com a vida abençoada, com a vida, aleluia, na sua presença. E eu vou ler uma palavra que é justificados pela fé em Jesus Cristo, aqui no livro de Romanos, quando Paulo vai ministrar essa palavra aos romanos, e hoje ela entra no nosso coração, ministrada também, para nós entender a palavra de Deus. O livro das cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, glória ao Senhor, independente da lei, mas da qual testemunha a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue programado, a evidência da sua justiça, por sua misericórdia, havia deixado impune os pecadores anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificado daqueles que deposita toda a sua fé em Jesus, onde está, pois a razão para tanto orgulho. Foi completamente excluído por qual lei? Das obras, não ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente de obra, a lei. Deus é, aleluia, Deus é, e Deus apenas do justo. Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também, visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum, ao contrário, confirmamos a lei. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, essa é a palavra que o Senhor nos dá hoje, e vamos meditar nela, porque tem muitos fundamentos para nós, e o objetivo desta palavra é Jesus em nossas vidas, e que nesta noite seja abençoado cada um que tiver a comunhão com esta palavra. Que Deus conceda o desejo do seu coração para a glória do nome dele. Amém e graças a Deus. Aleluia.
E nós vamos meditar nessa palavra hoje. E eu quero tirar o versículo para a meditação. Versículo 23. Ele é forte, porque ele está mostrando para nós algo muito importante. Ele está aqui mostrando que todo ser humano, todos, não tem um que possa dizer eu estou fora. Não. É o pobre, é o rico, é o feio, é o bonito, é o grande, é o pequeno. Esse versículo ele é rico em sabedoria para trazer para nós e quebrantar o orgulho do nosso coração. Quando eu falo assim nós, eu falo de todo ser humano, que nem aqui o versículo fala. Todos. Quando ele fala em todo, ele fala no plural, levando todo ser humano que vive na terra, que viveu, que respira, que come, que bebe, que essa pessoa, ela dorme, ela se acorda, ela casa, tem filhos, tem família, mas ela está incluída nessa maldição do pecado. O pecado, ele entrou na vida humana quando Adão e Eva abriram as portas da desobediência. Então todos nós que viemos pela porta do nascimento e saímos aqui, entramos no pecado. E a gente tem que ter humildade e entender o que Deus está falando aqui por meio do apóstolo Paulo. A gente começa a entender a palavra, que ele é um pecador, e o pecador ele precisa de entender o que a palavra fala. No livro aqui de Romanos capítulo 6 e o verso 23 também vai falar algo para nós também. 23 aqui diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Dois versículos importantes. Um deles, que é aqui no 3:23, Paulo diz que todos pecaram. Amados, quando o apóstolo Paulo está pronunciando essa palavra em direção de todo ser humano, ele está incluído, todos estão incluídos, que Paulo está dizendo que todos pecaram. Quando o homem peca, o homem ele fica endividado perante Deus, ele fica ali nas mãos da morte, nas mãos do inimigo, e ele não tem como sair, ele não tem como pagar. É uma conta que o ser humano nunca consegue pagar. Então nós temos de ter humildade para nós entender isso, porque Jesus ele vai entrar em cena na nossa história, na nossa vida, porque nós estamos sem condição de oferecer a Deus, de oferecer algo pela nossa vida, pelos nossos filhos. Não, nós não temos como oferecer. Nós somos pecador ambulante. Nós nasce pecado, morre no pecado. Mas nesse intervalo que Jesus entra em cena, é aí que você tem de parar para meditar na entrada de Jesus na nossa vida. Porque todos pecaram, todos caíram, porque estão destituídos significa afastado, separado de Deus. O homem na terra, Deus está no céu, Deus na sua glória, Deus na sua santidade. Nós aqui na terra caído,
no pecado, na desobediência, sem ter direito de entrar na graça de Deus de novo. Porque nós não temos como agarrar a graça, a salvação, sem Deus permitir, sem Deus dar, sem Deus oferecer. Então nós vemos que o 23 fala que todos estão ferrados, né? No cair do pecado. E o 23 do capítulo 6 já vai dizer a cobrança da dívida. A dívida é o quê? É a morte. Porque o homem está destinado, o homem peca, segue o juízo final, então ele vai ter que chegar lá na morte. A morte é o que recolhe, a morte é o fim de toda a humanidade, é aonde ele vai chegar, embora que ele vá com um tempo avançado, ou seja, tem vezes que vai criança, tem vezes que vai jovem, tem vezes que vai com a metade do ano, tem vezes que vai com 100, tem vezes que vai com 80, com 70, mas vai chegar lá. Lá é o último fim, lá é o final, lá é onde chega todo ser humano. Vai chegar o pobre, vai chegar o rico, mas é lá o lugar do prestamento de conta, lá no juízo final. Mas entre o nascimento e o morrer, há uma porta aberta. E essa porta hoje, ela é difícil de se ver, que é uma porta espiritual, se vê pela fé, anda pela fé, entra pela fé. E como o próprio diabo, que foi o pecador, que colocou o pecado no ser humano, ele tem lutado para o ser humano não ter esse olhar espiritual. Ele tem se levantado com todos os tipos aí de evangelho, aí de forma abrindo portas de A, de B, de C, para que as pessoas não coloquem a sua fé totalmente em Cristo, que Jesus ele é o caminho, tá? Para chegar no céu tem que ir pelo caminho. O Senhor é a vida, para ter vida tem que ter Jesus. Então o diabo tem botado muito desvio para o ser humano, muita arrudez para o ser humano, mas a Bíblia ela revela para nós. Se nós quisermos, Jesus se revela, porque nada acontece antes de ser revelado aos seres pequeninos. Se eu não entendo, Jesus dá o entendimento. Se eu não conheço, Ele dá o conhecimento. Então nós temos, primeira coisa, de entender que somos endividados. Nós não temos condição de pagar a nossa dívida. Advogado aqui na terra não tem condição de lutar, ainda que cobre os olhos da cara, mas não tem como ele vencer, ele ganhar, ele te dá essa causa. Só um advogado que entra na questão, que entra na causa, é Jesus. Só Ele. Por isso que quando a gente aceita a viver essa vida em obediência ao Senhor Jesus, a gente faz uma aliança. Nós temos promessas. É quando um homem e uma mulher vai se casar, eles têm uma aliança representando a união, e eles levam a aliança ali para o padre ou o pastor, o juiz, seja quem for, que vai fazer aquela união. Eles colocam a aliança, e a aliança vai para o dedo de um, para o dedo de outro, e fica comprometido aquele casal. Eles estão ali comprometidos porque eles fizeram o juramento de viver bem na alegria, de viver bem na tristeza, de viver bem ali na dor, naquele momento difícil da vida. Eles têm que se lembrar que eles confessaram e fizeram aliança. Vai chegar tempo difícil? Vai chegar tempo que eles vão ter contenda, desavença? Vai, porque debaixo da terra há tempo para tudo. Há tempo para a gente cantar, há tempo para a gente parar de cantar, há tempo de nós sofrer, mas há tempo de nós também se alegrar. Então há tempo para tudo. E o tempo agora é nós saber que nós fomos condenados, fomos julgados, condenados
porque todos pecaram, destituído é o homem que está distante de Deus. Então nós temos de entender que para nós ter uma reconciliação com Deus, tem que ter um advogado para ir diante do juiz, para ir diante, aleluia, ali levando a nossa causa, como deveríamos fazer, como deveríamos falar, como deveríamos pronunciar diante do juiz. E aqui Paulo está dizendo que todo ser humano está ferrado, porque caiu, pecou, está condenado. Já no 6 Paulo diz que há um pagamento, há um salário. Como vai pagar? Vai pagar com a morte. Não é com trabalho, não é com boas conversas, não é com diálogo, não vai passar a mão na cabeça de A e de B. Não, ele pecou, ele vai morrer. Ele pecou, ele vai para a morte. E a morte é a separação do espírito ali do corpo, porque o Deus fez o corpo e ele deu o espírito ali para que aquele corpo se unisse com aquele espírito, tornasse alma vivente, e o homem se tornou. Mas depois sim vem a forma da separação, porque o homem não continuou em obediência, ele continuou ali fazendo a vontade da própria carne, da própria terra, do mundo. Não é brincadeira nossa. Nós temos de entender. Para que nós entender? Para nós dizer: Senhor, obrigado. Senhor, eu não tinha condição. Ainda que eu seja bilionário, eu vou ter de ir para a cova, eu vou ter de ir para a sepultura, eu vou ter de ir ali para a morte. A morte é quem manda, a morte é dona da humanidade, até que Jesus entre na história do homem. Nós somos justificados, como diz aqui o versículo 24, aleluia, do capítulo 3. Vamos ver o que ele vai dizer no 24. Segundo, justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está aí as portas para quem quer se redimir, para quem quer ter a salvação. A salvação não vem por nós só dizer: sou crente, eu canto, eu prego, eu vou para a igreja, eu vou tomar a ceia, mas estou nem aí, eu estou fazendo o que a Bíblia está pedindo e é para cristão. Não, irmão. Ela exige, para nós ser justificados, precisa nós ter fé, precisa nós acreditar, confessar, receber. Sabe o que Paulo diz no livro aqui, Romanos mesmo, capítulo 10 e o versículo 8 e 9? Olha o que Paulo diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Está aí, irmão. É preciso nós crer, mas entre esses dois versículos a fé tem que estar lá. Tudo que o homem faz sem fé, ele está fazendo para ele mesmo. Para Deus é com fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se eu nunca tivesse ouvido que Jesus veio para me salvar, qual era o tipo de confissão que eu ia fazer? Qual era a fé que ia ter no meu coração? Mas quando eu soube que a fé, ela se gerou ali porque alguém falou, porque alguém pregou para mim, e eu ouvi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então eu passei a acreditar, eu passei a colocar em pauta isso na minha vida. Porque eu vi que Paulo disse: eu sou um pecador. Eu vi que Paulo disse que eu estava condenado à morte. A gente nasce, vai envelhecendo, a doença vem e a morte nos ataca para receber, porque o salário do pecado é ela é o salário, ela vem sobre a nossa direção. Hoje as pessoas fazem tudo para não morrer. O homem só deixa de morrer quando ele aceita Jesus, porque ele sai da morte para a
vida, mas nós passamos por consequência, sofrimento, por muita dor, por muita angústia, abandono. A gente vai sem entender. Nós só vamos entender tudo isso quando nós chegamos diante do nosso advogado, que ele passa para nós o entendimento. O que é Jesus na minha vida? Jesus é a graça. O que é Jesus na minha vida? Jesus é o maior salário de todos para pagar os meus pecados. E como era que Jesus ia pagar os meus pecados? Pois eu vou dizer como era. Se eu ia para a morte, e se o salário daquele que pecou é a morte, é por isso que Jesus foi também para a morte, por isso que ele morreu, depois ele ressuscitou, porque sem morte não tinha remissão. Então eu passo a crer, porque Jesus veio para morrer por mim. Quem vai morrer por alguém? Ninguém, mas Jesus morre. Por isso nós comemoramos a morte de Jesus, porque a morte de Jesus é para nós o trunfo de nós receber a entrada no reino de Deus. As pessoas hoje, quando é tanto pregado o Evangelho, mas que fala em santidade, quem pode se santificar? Quem pode entrar na santificação? Quem é santo? A palavra santo, meus amados irmãos, significa separado. Eu posso ser separado, você pode ser separado, nós podemos se separar do pecado, nós podemos rejeitar o pecado, nós podemos acreditar em Jesus, viver uma vida em Cristo Jesus na obediência, viver acreditando, viver, aleluia, todo o tempo entregando a nossa alma, o nosso espírito na santidade, rejeitando as coisas do mundo. Pode. O diabo é que se levanta dizendo que nós não temos condição, dizendo que nós não temos capacidade, porque nós já somos pecadores. Não, Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. O homem que quer se salvar, ele se salva. Se ele quer se perder, ele se perde. Mas Deus dá o livre-arbítrio para o homem se decidir, para ele buscar. Porque que hoje eu me reúno aqui na igreja para comemorar a morte de Jesus, comemorar a morte de Cristo, sim, porque ele morreu para me viver, ele deu a vida para pagar assim os meus pecados, e hoje eu me reúno para dizer: muito obrigado, Jesus, pela tua morte. E a tua morte, ele disse: toda vida que vocês se reunir, vocês anunciam a minha morte até que ele volte, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. A ceia que nós fazemos é a lembrança desse pagamento grandioso de Jesus. Não é nada mais, não é nada menos de que o Senhor ter dado a vida dele pela nossa vida. Quem vai valorizar isso aí na sua vida é você. Quem vai aceitar isso aí na sua vida é você. Ainda que o diabo se levante, mas você crendo, confiando, porque a morte de Cristo apagou todo o teu pecado. Ah, mas tem esse pecado maior. Não existe um pecado maior. Pecado é pecado, mentira é mentira, condenado é condenado, julgado é julgado. Mas Jesus vem para absolver aquele que acredita, aquele que coloca a sua vida nele. Porque se nós for classificar o tipo de pecado, também ia classificar o tipo de morte. Mas não, o homem pecou, o homem caiu, e o homem vai ter já de passar pela morte. Então, pecou, morreu. O que é o dia de ceia? É um dia de limpeza na mente, no espírito. Porque hoje eu me lembro que Jesus morreu. Junto com os irmãos nós cantamos louvor para Ele. Obrigado, Senhor. Porque se tu não tivesse vindo, eu comemoraria o quê? Era nascer, comer, crescer, casar, morrer e ser condenado. Mas entre esse intervalo, gente, tem algo para nós meditar. João 14, aonde Jesus ele vai ensinar, e é para nós se alegrar. Olha o que Jesus vai falar. Irmãos, são versículos que nós deveremos
aplaudir, levantar as mãos para o céu, agradecer a Deus, porque são oportunidades franqueadas, de graça, dadas para mim, para você, para todos. Olha o que Jesus disse, João, ele escreveu, porque é muito importante. Não turbeis, olha aqui, ele diz: não permitais que o vosso coração se preocupe. Não permita. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. Quando eu me for e vós tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conhecereis o caminho. Olha o caminho aqui. Indagou Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos conhecer o caminho? Tomé ficou em dúvida. Senhor, nós não sabemos, essa área espiritual, nós estamos aqui na carne. Como é que nós vamos saber o caminho? Se nós soubermos, nós vamos agora. Mas Jesus, ele se revelou aqui no capítulo, no versículo 6, ele disse, assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está aí revelado, irmão. Se você está em Cristo, você está no caminho. Se você está em Cristo, você está na vida. Se você estiver no Senhor, você vai chegar lá diante do Pai. Não é difícil. A fé vem pelo ouvir, acredite. Você não tem condição de trabalhar, de ter casa, de ter carro, de ter algo para pagar a Deus. Nada disso serve para Deus. Nada das coisas materiais serve para Deus. O que serve para Deus é um coração quebrantado, é um coração firme no Senhor, um coração que esteja ali clamando, pedindo a misericórdia, crendo no Senhor, esperando pela a volta do Senhor Jesus. Enquanto Ele está vivo aqui, Ele espera. Se Ele for guardado, Jesus ali o guardou Ele. Mas Jesus é o caminho para nós andar todo o tempo da nossa vida. E muitos hoje procuram o caminho da vaidade, procuram o caminho dos festejos, procuram o caminho da mentira, procuram o caminho da bebida, o caminho da prostituição, o caminho dos vícios, e nada diz que é de Deus. Você só é, aleluia, uma criatura, passa a ser de Deus quando a Bíblia ela passa a nos revelar. No capítulo aqui desse mesmo livro de João, nós podemos ler para pouco mostrar quando é que nós somos filhos de Deus. As pessoas muitas vezes querem ser filhos de Deus praticando o erro, sem confessar a palavra dele, sem confessar ele. Mas aqui no livro do mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, ele diz, versículo 12, ele diz: mas todos quanto o receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creres no seu nome, os mais quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer da vontade de Deus. Não é da vontade da carne, não. A vontade da carne é o homem fazer os seus prazeres gostosos aqui da terra. Ele faz, tem filho, machuca, dança, come, bebe, aí morre. Mas morre como criatura, não como filho de Deus. Como filho de Deus é quando nós freamos nossos pés, olhamos o caminho que nós vamos andar, vamos fazer uma confissão, acreditar em Jesus. Isso depende de mim, depende de você, porque o Evangelho está aí na terra para todo aquele que tem ouvido para ouvir, tem olho para ler. Não é igreja, não é padre, não é pastor, não é bispo, não é diácono que vai te salvar, não. Quem vai te salvar é Jesus. Se você não tomar uma atitude e ter um coração sincero com Jesus, porque Ele te justificará. Ele morreu por
pecador. Só tem aqui, aleluia, a Bíblia falando de um que morreu, um morreu por todo, foi Jesus. Não adianta eu cear sem entender. Não adianta eu vir para a igreja sem ter essa luz da palavra, sem entender o que eu vou fazer, porque eu venho para a igreja, para mim foi o suficiente é você conversar e perseverar e viver. Porque a gente vê tanta gente entrando na igreja, entra e sai, grita, faz tudo, mas eu quero saber se o seu coração tem uma confissão e tem fidelidade, para quando as portas do caixão se fechar, Jesus está lá para te amparar. As pessoas já têm levantado aí tese para as pessoas terem fraqueza e não acreditar em Cristo por causa das igrejas. É nome de todo jeito de igreja, denominação, briga e contenda. Espada, que significa espada? Espada é algo que corta. A palavra de Deus, aí Hebreus 4, 12, a palavra vai dizer lá, Hebreus, que a palavra de Deus ela é comparada a uma espada de 2 gumes. Ela corta de um lado, ela corta do outro, de ponta aguda. Ela entra na profundidade do ser humano, separando almas, juntas e medula. Ela tem a sua forma de definir por si próprio. A palavra de Deus não precisa de mim para definir ela, não precisa do pastor para definir ela, não precisa de nada, ela mesma se decide por si própria. A palavra é o próprio Jesus saindo do coração de Deus e vindo ao nosso encontro enquanto pecador. Se nós reunimos para cear, o que é a ceia? Se limpar. O que é a ceia? É limpar, zelar a sua alma com o Espírito Santo. A ceia é crer em Jesus, é receber Jesus. A ceia é você se lembrar da morte dele, que é o sacrifício que você acolheu, o sacrifício dele para você ter uma vida na santidade, porque sem a santidade tu estás no verá a Deus. Não é aquele pão, não é aquele copo de vinho que vai te levar, que vai te santificar. O que vai te santificar é a tua fidelidade, crendo com fé em Jesus. Você pode comer uma padaria de pão, pode beber um tonel de vinho e ali você ainda vai para o inferno, se não acreditar, porque o sangue de Jesus, ele foi derramado na cruz, para hoje nós crer, para hoje nós acreditar e respeitar. Não é eu chegar e pegar um copo e um pão e beber, não. Ali é refresco, que as pessoas vão se alimentar. Mas o Espírito se alimenta pela fé. O Espírito está entendendo que o sacrifício de Jesus fez é de alta importância, porque Jesus disse assim: a minha vida eu a dou, tanto dou como tenho poder para ir buscar. Jesus disse: todo poder é dado no céu e na terra. Então, se agarrando com ele, independente do que você é, se você é preto, se você é branco, se você é pobre, se é rico, se apegue com Jesus. Se morrer, está garantida a tua salvação. Porque as pessoas hoje estão comparando a salvação, olhando para a igreja. Aquela igreja é grande, bonita, está cheia, ali tem salvação. Não, ali tem uma multidão de gente. Não é a multidão que salva. Quem salva é um no singular: Jesus. Então você pode estar trabalhando e ter Jesus na tua vida. Você pode estar na rua andando, você tem Jesus na sua vida. E o diabo vai chegar num espaço desse que você está vivendo aqui na terra. Ele oferece a prostituição, ele oferece ali através da mentira, palavras mentirosas, ele oferece perante os olhos pratos que você pensa que é coisas boas, que vai lhe servir, mas são algo amargo que leva ao inferno. Então o diabo ele vem ensinando a roubar, mentir, tá, irmão? Através da mentira, matar, roubar e destruir.
que as pessoas hoje estão acreditando mais na palavra, não estão acreditando mais, não tem mais fidelidade. As pessoas são muito emocional, se emociona até no aniversário, bate palma, abraça como o bolo e chora. As pessoas têm que ter a convicção que a salvação é pela fé, tudo vem pela fé em Cristo Jesus. Aonde tiver dois, aonde tiver três reunidos em palco no nome de Jesus, ele se faz presente. As pessoas hoje só querem estar na igreja, a igreja é de uma pessoa. Vai muita gente para o inferno por esse tipo de pregação, por esse tipo de pensamento, por esse tipo de entendimento, porque Jesus é no singular, é um só. Ele veio para salvar toda a humanidade. Um só morreu, não foi muitos que morreram não. Um só morreu para dar vida a todo aquele que nele crê, aquele que vai acreditar. Então, ser cristão é nós tomar uma atitude, que nós somos pecadores, que nós caímos, que nós já somos condenados à morte. Só Cristo, não tem outro. Mediante a fé em Cristo Jesus, está aqui a palavra, está aqui no livro que revela aqui, aleluia. Estava lendo aqui em Romanos 6. Você pode ter aí, eu sei que você tem uma Bíblia. E o 23 ele vai mostrar porque o salário do pecado é a morte. Qual é o salário do aposentado, do trabalhador? É o seu dinheiro. No dia que você termina, que fecha aquela data, você vai lá e recebe o seu dinheiro, recebe pelo pagamento. Você se alegra com o seu pagamento. Por que você recebeu? Porque você trabalhou. Por que você se aposentou? Trabalhou muitos anos e pagou exatamente para você ter direito. Quando chega a idade, você vai e recebe seu direito até morrer. Mas é literalmente, é para a sobrevivência da carne, é para a sobrevivência humana. Mas nós estamos falando agora de salvação. A salvação que vai entrar para você ter direito. A salvação é necessário você aceitar, não é comprar, é aceitar de coração o Senhor Jesus e colocar na tua vida e deixar Ele viver no tempo de jovem, no tempo de mocidade, no tempo de casamento, no tempo da velhice, até chegar aquele dia que o caixão se abre e você se deita dentro e fecha ali com o fim de todas as coisas, e toda a carne. Mas tem certeza que quando você sair do outro lado, Jesus está a te amparar porque tu confessou. Então carrega na tua mente, no teu espírito, essa fé, esse entendimento, porque aí você vai respeitar o Senhor. Não é só nós cear não, é nós fazer a renúncia do pecado, da nossa carne, e a gente entender que Cristo fez uma aliança conosco, e nós temos a responsabilidade de trilhar pelo caminho da verdade, de trilhar pelo que Ele manda. As pessoas hoje estão fazendo da igreja, quando não é comércio, é uma forma de título. Eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou presbítero, se eu morrer eu estou dentro do céu. Não é assim não, irmão. Muitas vezes tem pastor prevaricando. Que é prevaricar? É deixar de fazer aquilo que Deus mandou. Quando um funcionário público ele começa a prevaricar, ele está pecando, deixando de fazer aquilo que o Estado manda fazer. Quando nós deixamos de fazer o que Deus manda, estamos prevaricando. Prevaricar é pecar, é o pecado da prevaricação, é a coisa que nós temos de entender. Porque as pessoas, ele não vai, aleluia, entrar no céu só porque ele é pastor.
só porque ele é presbítero, só porque ele é bispo, só porque ele é ali da igreja, membro. Não, preste bem atenção. Ele só vai entrar aqueles que é limpo de mão e puro de coração, aqueles que renunciam o mundo total, não tem um coração falso, boca que vai trazer ali a mentira. Ele vai ter um coração sincero, simples, com amor agape. Olha, temos de meditar, irmão. Tem pessoa que dá o dízimo, mas peca, aí o pastor não quer perder, ele está perdendo aquela alma, porque ele tem que chamar aquela alma de disciplina. Olha, o teu dinheiro está impuro, o teu dinheiro não é digno de entrar, é porque o Senhor não te quer por dinheiro, não te quer por forma de cantar, coisa bonita, não. Deus quer você, quando você conversa e tem uma vida santa, tem uma vida com sinceridade, você honra a Deus naquelas promessas que você fez com Ele. Você vai ser cristão no trabalho, no lar, aonde você estiver, você é sincero ao Senhor, porque Deus é fiel. Aquele que te chamou é fiel e é aquele que será o compromisso. Então hoje a gente se torna sozinho na igreja, porque as pessoas não querem saber exatamente dessa tese aqui. Olha, tu pecou, as pessoas já ficam com a cara lá em cima. Todo mundo peca, sim. A Bíblia está dizendo que isso aqui, aleluia, é uma palavra que Paulo diz: todos pecaram. Se todos pecaram, condenados ao homem, porque Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Então, gente, nós fomos condenados a morrer, nascer e morrer e ir para o juízo. Mas antes disso tudo acontecer, Jesus ele entrou em cena, ele veio como advogado. Ele está advogando minha causa. E o preço foi caro. Sabe que foi cobrado para Jesus? A morte. Jesus foi para a cruz, Jesus apanhou, Jesus carregou aquela madeira, não sei quantos quilos ali nas costas, o chicote de 39 chibatadas nas costas dele, ia ali arrancando os pedaços. Mas Jesus, a Bíblia diz, ele como cordeiro não abriu sua boca para se defender. Não, eu sou injusto. Não, Jesus foi calado. Jesus sofreu o meu pecado, o teu pecado, a minha culpa, a tua culpa. Jesus ele ia padecendo, todo mundo ali aplaudindo, todo mundo ali olhando. Um justo morreu pelo injusto, está ali ele entrando na cena. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o Senhor. Ele é o único que leva ao mundo diante de Deus, porque ele diz: não se turbe o vosso coração, somente creia em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se eu vou preparar, mas eu vou voltar. Então, ser cristão é ter essa palavra na mente, é ter Jesus no coração, respeitar Jesus em todo canto que ele estiver. Não é só na igreja, não, é aonde ele estiver, porque Deus é invisível e ele está em todo lugar, porque a Bíblia diz que ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Deus está ciente, Deus está presente e tem poder para nos salvar. Evangelho é esse que Paulo está pregando, é esse que nós passamos a entender. Não é evangelho da gente fazer do jeito que a gente quer. Nós temos que fazer do jeito que Jesus quer, viu? Do jeitinho que Jesus quer. Eu tenho observado que o coração uma vez fica triste, porque Jesus disse: pelo fruto conhecereis a árvore. Jesus quer dizer que pela atitude de cada ser humano nós vemos quem ele é. Se eu vejo uma pessoa que está na igreja, mas ele tem prazer de mentir, tem prazer de enganar, tem prazer ali de colocar na presença de outro uma história que ele não vive, eu fico triste, porque eu sei que aquela pessoa está naquele versículo que Jesus falou. Olha, conheça ele pela atitude dele. Quem é o mentiroso? Senão o diabo. João 8,44, Jesus disse para
ali os judeus que eles eram filhos do diabo. Por quê? Porque eles amavam mentir. Eles rejeitaram Jesus, não seguia Cristo, mas seguia ali os sacerdotes, seguia ali a religião, seguia a forma da lei. Eles não conheciam quem era Jesus, mas também não aceitava a palavra de Jesus. Jesus perdoava eles, dava a eles a palavra, eles não seguiam, eles não acreditavam. Aí Jesus veio e falou disso para eles, João 8,44, está aqui. Vocês são filhos do diabo porque ama a mentira, ama fazer o que o pai gosta de fazer. Porque quando o diabo fala da mentira, ele fala do que é próprio, o que está no coração dele. Gente, tem palavra na Bíblia que é dura, mas não é dura, é um avivamento para avivar a sua alma. É palavra que vem despertar, para despertar a minha alma. É palavra que vem com sinceridade do céu, porque Deus, Ele sem nós, Ele é Deus. Jesus sem nós é Jesus. O Espírito Santo sem nós é o Espírito Santo. Mas nós, sem nenhum deles, nós somos condenados, tem a morte e o inferno. Estão modernizando muito a igreja hoje. Acho que a igreja só é de Deus quando ela tem ouro, tem muito lucro, ou quando é charmosa demais, que até o mendigo, quando vê, tem vergonha de entrar, porque ele está sujinho, você é aquela pessoa pobre, porque entra na igreja e são pessoas Land Rover, Hilux. Ninguém quer um fusquinha, ninguém quer um carrinho pequeno, porque quando chega aquele dali eu falei, é pobre. Irmão, nós estamos vivendo num mundo tão difícil hoje por evangelho, porque as pessoas estão botando o evangelho numa posição difícil para se crer. Quem prega o verdadeiro evangelho é o Espírito Santo. Quem prega e quem convence é o Espírito Santo. E ele vai trabalhar na vida daquelas pessoas que der a ele a infra dele entrar. Jesus disse assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, será que tem alguém ouvindo a voz do Senhor? Ou está ouvindo voz de pastor, ou voz de igreja, ou voz de muitas promessas? Eu acho que esse lugar que tem muito milagre, a cidade vai subir inteira, você acha? Você acha que Roma vai subir em peso? Canindé vai subir em peso? Juazeiro vai subir em peso? Jesus, ele fala para os seus apóstolos, lá em Marcos 16:16, ele ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí Jesus disse: aquele que crê será batizado e é salvo. O que não crê será condenado. A condenação é porque ele ouviu, ele não creu, rejeitou. Então ele é condenado. Mas o evangelho é para salvar, não é para mudar vida financeira, não é para mudar fisionomias de pessoas, não. O evangelho, quando ele está dentro de nós, é como luz. Se os teus olhos, ele está na luz, todo o teu corpo está iluminado. Mas se os olhos é treva, todo o corpo, se os olhos é treva, todo o corpo está nas trevas. É cego, ceguidão. As pessoas hoje não estão, eu tenho observado, as pessoas não estão hoje mais honrando a Deus, não estão mais separando o Senhor Jesus como adorar Ele. Como é que adora Jesus? É nós crendo, renunciando o pecado, andando simples, não abandonar Ele. Que é ceia, que nós vamos fazer a ceia. A ceia é só para quem recebeu a Cristo, professou Ele e sabe que Ele está na vida. Então Ele vai fazer aquele dia de
se lembrar da morte. O que é uma ceia? Lembrar a morte de Cristo e programar até que Ele venha. Todo mundo pode se lembrar, confessar e se lembrar. Todo ser humano. Todo ser humano tem um QI, tem uma mente, tem um coração. Só que os pastores hoje fazem uma separação, uma dificuldade patente de todo jeito. Se você é feio, vai ficar ali, se é bonito, fica aqui. Tem dinheiro, fica mais perto. Se não tiver, fica mais longe. Como é que está a tua vida para tu aceitar Jesus? Tu é solteiro, tu é casado, tu é junto, tu é viúvo. Quanto salário tu ganha, como é que é? O evangelho está assim, dá vergonha. Dá vergonha, não dá tristeza. Mas a rede é lançada. Quando o pescador ele lança a rede, ele não sabe qual é o peixe que vai puxar, não. Qual é o peixe que está lá embaixo, vem todos ligados. Ele só vai tirar aqueles que ele quer. Aqueles que não prestam, ele joga na areia. Então quando Jesus voltar, é Ele que vai receber o seu povo, a sua igreja. Porque é o esposo que recebe a esposa. A igreja é esposa de Cristo. Ele é o esposo. Então honre o seu esposo. Porque Jesus fez um papel de filho aqui. E ainda Ele é o Filho de Deus no papel da igreja. Ele no papel da igreja também é o esposo. Porque Ele é o cabeça. E a igreja é a parte inferior do corpo, que é feminina, a igreja. Então nós temos de entender a palavra de Deus para a gente respeitar Ele aonde a gente estiver. A vergonha é que as pessoas dentro da igreja é crente, lá de fora não é. Não está acusando, não é acusar, irmão. É o que a gente vê hoje. O evangelho ele está de uma forma comumente. Primeiro, a gente chegar de frente à igreja, estava lá uma pessoa com carinho para receber, estava lá o pastor, a igreja fazia aquela festa quando alguém aceitava, ali se ajoelhava, a igreja subia, ficava de pé, se inclinava, chorava diante de Jesus. Hoje em dia as pessoas é igual girafa, não se curva, pescoção lá em cima como nas alturas. E Jesus passando na mais simplicidade para o ser humano entender que o Senhor Ele foi para a cruz porque Ele se fez pecador ali e recebeu a morte por causa do pecado. Jesus, Ele lá na cruz, Ele disse: Pai, consumado está todos os pecados, ali está tudo pago. Mas também, antes dele ir lá no Getsemane, ele já ia começando a sentir a dor. Chamou os seus amigos ali, os apóstolos, e disse: olha, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Estava começando a ser angustiado no pecado. Por isso que nós se angustiamos toda hora. Porque toda hora tem um pecado, toda hora tem algo errado. E Jesus foi ali orar, mas na cruz ele, aleluia, sentiu o pecado todo ali sobre ele. E Deus ficou de costas, porque Deus não pode olhar para o pecado. Deus é santo. E Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Aquele momento estava cumprindo o pagamento
do nosso pecado. Foi tão forte que o Senhor ficou ali angustiado, sentiu desamparado, mas depois ele disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E hoje é para nós entender que esse sacrifício merece honra, merece respeito, merece eu sair da minha casa a qualquer hora e ir para a igreja, junto com meus irmãos que vão cultuar o Senhor. É um culto racional, mas eu vou espiritual. Ah, você não tem dinheiro, você não tem, não importa. Seu dinheiro não vai valer nada. Vá para o pastor, para a igreja, para quem estiver aqui. Porque se eu sei fazer o bem, não faço, eu peco. Então eu tenho de ajudar, eu tenho de ver que a casa ali onde nós reunimos é chamada casa de oração. Vamos zelar, nós zeramos para a nossa casa, nós pintamos nossa casa, montamos sofá, montamos tudo bonitinho para nós habitar dentro. Mas na casa do Senhor é casa de oração. Vamos ter conhecimento, que nós vamos ter de zelar. É ali que nós se reunimos para botar em pauta o nome de Jesus. É ali que nós se reunimos para ajudar um irmão, para ajudar uma irmã, para dar a mão àquele que está ali com a dificuldade, aquele que está precisando. Nós temos uma palavra, nós temos o nome do Senhor para dizer: Jesus te ama, Jesus te liberta, Jesus te ajuda, Jesus ele está em primeiro lugar para te salvar. E a igreja vai crescendo, a igreja vai sendo criada pelo Espírito Santo, onde nós vemos hoje a maior desavença está dentro das igrejas, as maiores contendas estão dentro da igreja. É ali que o diabo habita, no espírito de inveja, no espírito de divisão, no espírito de contenda, naquele espírito de rejeição, no espírito de engrandecimento, naquele espírito maligno que está agindo, sufocando a igreja para a igreja. Aqueles mais humildes não entendem, não compreendem, se afastam e vai embora e diz: não quero ficar porque a igreja é cheia de problemas. O problema está nele, o problema está nela, o problema está no diabo, o problema está no mundo. Em Jesus está a paz, a alegria, a salvação. Temos de entender isso, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E o diabo só vai operar quando tem alguém que dá a ele o lugar. Quando tem alguém que dá a boca para ele, dá o coração para ele habitar naquela pessoa, dá o braço, dá a perna, dá a mão para o diabo. O diabo é espírito e ele só vive no ser humano quando o ser humano concede ali exatamente essa matéria chamada de corpo, de carne, para o diabo operar. E as pessoas hoje são frágeis demais. Se desvia por qualquer coisa, se afasta por qualquer coisa. Jesus não tem valor na vida desse povo. O povo tem que entender que o sofrimento foi Jesus que sofreu. Nós estamos apenas entrando em Cristo e nós vamos ter de confessar, nós vamos ter de renunciar, nós vamos ter de pegar a nossa cruz, se queremos seguir a Ele, renunciar e seguir. Não é irmã chorando porque estava acontecendo desavença na família. Diga: irmã, não chora. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Todo ser humano tem problema. O ser humano tem problema antes de nascer. É tanto que tem vezes que nem nasce, morre logo com tanto problema dentro da mãe. Mas melhor aquele que nas trevas veio e nas trevas voltou. Melhor do que para esse que veio a luz ao mundo. Porque aquele que morreu não vai enfrentar o pecado, ele já voltou. Mas aquele que nasceu vai sim enfrentar o pecado. Glória a Deus. A gente fica triste porque Jesus está voltando. O nosso mundo está em alvoroço, chamado dor de parto. Jesus disse que pela a ciência se multiplicar, o amor de muito enfriaria. A igreja aí não tem mais aquele fogo do primeiro amor. A igreja é uma feira. Cada um com seus interesses, cada um troca, cada um vende, cada um faz o que quer. E Deus está vendo tudo.
Quem fica triste é o Espírito Santo por falta de reverência. As pessoas entram tanto na ciência do mundo que esquecem Jesus. Eles formam a igreja uma casa de diversão para eles, de lucro para eles, usando a palavra para que ele se esconda e seja respeitado, para ninguém dizer nada com ele. Aquela pessoa não pode nem ser xingada. Nós podemos, o apóstolo Paulo foi xingado, Jesus foi xingado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi cuspido nele, bateram nele, os apóstolos foram muitas vezes rejeitados, mataram eles. Por que um líder de uma igreja, ou a mulher, ou um homem, não me toque? Se você não aguenta, não entre na luz. Fique nas trevas lá, porque as trevas nada vê, o mundo não vai lhe ver. Mas quando você entra na luz, tudo é revelado, que é feito oculto ao sol do meu dia. Jesus disse: eu sou a luz, quem estiver em mim estará na luz. Irmão, quando o sol sai, nós vemos tudo, mas quando chega a noite, a gente não vê nada. Assim é um cristão. Quando ele está no mundo, ele está em trevas, ninguém vê nada dele. Mas quando ele aceita Jesus, ele é tudo iluminado. As pessoas vão ver tudo dele, pode ter defeito. Mas é bom, porque há diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Há diferença. Eu quero deixar só esses 2 versículos, porque aqui no versículo 3, capítulo 3, 23 diz, para me terminar: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, irmão, entre esses 2 versículos, no final daquele é o dom. O dom é Cristo, e é Ele que nos salva. E quando você tem a salvação, você sente alegria, você sente vontade e prazer de honrar a Deus. Não é de ir para a igreja. A igreja, a gente tem a vontade porque a gente é chamado, o pastor chama, fulano chama. Não. Antes que ele chame, eu já tenho Jesus dentro de mim e me alegro. Mas o salmista disse: me alegrei quando disseram: vamos para a casa do Senhor, a igreja, e lá no meio do atril colocar o nosso pé, ali perto do altar. É onde a igreja se reúne no templo, para que eles vejam em que área pode agir, se pode ajudar, se pode abraçar, se pode dizer para o irmão ali uma palavra de conforto, uma palavra de alegre, porque nós temos de ter esse dom na nossa vida para ajudar uns aos outros e a nós mesmos. Então fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Quero terminar. Estarei sempre aqui, quinta-feira, domingo. Passo por luta, dificuldade, mas elas me ajudam a ter alegria. Elas me trazem uma força, me levando até Jesus. Os problemas, as dificuldades, as rejeições, as lutas são um ingrediente para a minha alegria. Porque tudo isso, quando se reúne, o fim é uma alegria na presença do Senhor. Faça também assim. Pise na cabeça do diabo, enfrentando todas as lutas, enfrentando o inimigo. A gente vê que Jesus disse: ore pelo seu inimigo. Mas Jesus não disse: fique junto com o seu inimigo. Não.
Deveremos orar pelos nossos inimigos, mas viver junto com eles não. E muitas vezes o diabo, ele quer amedrontar, ele quer frustrar, dizer que você tem amor só porque aquele que te encosta não vai beijar ele. Você vai orar por ele, mas ele no lado e você no outro. Isso nos alegra muito, porque Jesus era rodeado de inimigos. E o próprio Pedro diz que o vosso adversário, o vosso inimigo, ele ruge, não é um leão, ele ruge como um leão, tentando nos estragar, procurar dificuldade em nossas vidas que nós enfrentamos para ele entrar. Mas nós sabemos que Jesus, ele é o de ontem, o de hoje e o de sempre. Ele opera no silêncio, nas madrugadas ele vê tudo, na altura, tanto na profundidade, na largura, tudo ele está no controle. Então, Deus te abençoe. Quero orar abençoando mais e mais a sua vida, através desta palavra. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado. Obrigado pelo teu filho amado, porque nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos ali, Senhor, na sarjeta. Mas o Senhor Jesus saiu do seu lugar santo, do seu trono de glória, passou pela porta do nascimento e veio até onde nós se encontrávamos, na terra dos viventes. Ofereceu para nós uma rica oportunidade de nós ter uma redenção, de nós voltar a viver eternamente em Cristo. Oportunidade de crer, de aceitar, prosperar e viver. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa teus servos, tuas servas, abençoa, Pai, aqueles que vai ouvir lá na frente esta palavra. E que possamos, sim, Pai, pedir a tua misericórdia todos os dias para a nossa vida. Abençoa nossos filhos, salva aqueles que ainda estão distantes. Toca no coração dele, no coração dela, para que eles reconheçam que precisa professar o teu nome. Trabalha na vida deles, para que eles também tenham direito de entrar no céu pelas portas. Porque precisa, Senhor Deus da glória, que o homem se manifeste com a sua fé, professando o teu nome, porque Jesus morreu por todos nós. E aqui está a tua palavra para refrigerar o nosso coração, a nossa mente, para nos dar cada dia mais alegria em ver, ler, crer nesse testemunho de Jesus. Assim, Pai, em nome do Senhor, estou grato e eu abençoo esses irmãos, cada um que estão compartilhando, como os que estão aqui presentes, como aqueles que estão distantes, no interior, em outra cidade. Em nome de Jesus, você seja abençoado todos os dias. O Senhor esteja no teu coração, alegrando, fortalecendo e te dando força para você continuar crente na presença dele. Em nome de Jesus, receba aí essa bênção da palavra de Deus para todo o tempo da sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na minha vida, na sua vida, todo o tempo até Jesus voltar. Amém? Que Deus te abençoe, seja abençoado.